Meus avós querem conhecer meus filhos depois de me cortarem por 20 anos por eu não ter me casado com um homem que eles aprovavam, mas os conheço muito bem para saber que estão tramando algo. Há 20 anos meus avós que me criaram desde que eu era criança decidiram me cortar de suas vidas completamente. A razão, eles não aprovavam minha decisão de me casar com meu marido. Para eles, ele era inferior, não alguém que considerassem digno de seu sobrenome ou status. Para algumas pessoas, os avós não são tão próximos a ponto de influenciar sua vida, mas no meu caso eles eram minha única família. Quando eu tinha apenas 7 anos perdi meus pais em um acidente aéreo e foram meus avós que me adotaram. Por isso, em parte sou grata, acho que eles não precisavam assumir a responsabilidade de me criar, especialmente na idade deles, mas o fizeram. Em vez de ser enviada para um centro de adoção ou um lar adotivo, pelo menos eu tinha um teto estável sobre minha cabeça e pessoas que à sua maneira me davam amor e segurança. Cresci em um lar onde minhas necessidades básicas eram satisfeitas, mas era só isso. No entanto, a gratidão não apaga a verdade da minha experiência ao crescer em sua casa. Por mais que eles cuidassem de mim, também suportei muita tensão emocional e mental devido às suas maneiras estritas e controladoras. Meus avós eram muito tradicionais, com ideias rígidas sobre como a vida deveria ser vivida, eram profundamente religiosos e esperavam que eu me ajustasse às suas crenças sem questioná-las. Isso contrastava enormemente com a forma como meus pais me criaram nos primeiros anos. Meus pais, enquanto vivos, eram mais relaxados e de mente aberta, nunca me pressionaram a seguir uma religião de forma rígida, mas com meus avós era o contrário. Eles tinham regras, muitas regras, e não eram negociáveis, quebrá-las não era uma opção. Meu avô em particular dirigia a casa como se fosse um quartel militar, ele passou anos no exército e isso ainda se refletia em sua atitude e na forma como tratava os outros. Ele gritava ordens em vez de pedir as coisas, esperava obediência total e disciplina de todos ao seu redor, incluindo minha avó. Ela em muitos aspectos suportava a maior parte de sua natureza controladora, esperava-se que ela cuidasse de toda a cozinha, limpeza e tarefas domésticas, sem nenhuma ajuda dele, mesmo quando estava cansada ou doente. Mesmo quando criança eu notava o desequilíbrio em seu relacionamento. À medida que fui crescendo a vida com meus avós se tornou ainda mais restritiva, eles não me deixavam ser uma criança normal, enquanto outras crianças da minha idade podiam brincar, fazer novos amigos ou aproveitar os prazeres simples da vida. Eu não tinha permissão para fazer a maioria dessas coisas. Por exemplo, não me permitiam usar saias, vestidos ou blusas sem mangas, eles consideravam essas roupas inapropriadas, até indecentes já que não queriam que eu mostrasse os braços. Meu cabelo tinha que estar trançado o tempo todo, sem exceções. Cabelo rebelde, como eles chamavam, não era aceitável em sua casa. Minha aparência tinha que se alinhar o tempo todo com suas expectativas estritas de modéstia e disciplina. Eles não se importavam que eu fosse apenas uma criança que queria se vestir como meus colegas ou experimentar um novo penteado. Tudo sobre como eu me parecia e me comportava era ditado por suas supostas regras. Não parava por aí. Depois da escola, enquanto outras crianças podiam passar tempo com amigos ou ficar um pouco mais para participar de algum clube escolar, eu tinha que voltar direto para casa sem desvios, sem desculpas. Uma vez em casa esperava-se que eu rezasse e começasse a fazer minhas tarefas. Meu avô revistava minha mochila religiosamente, ou melhor, todas as noites, e se descobrisse que eu tinha tirado notas baixas em algum trabalho ele se recusava a me dar o jantar e eu tinha que ir dormir com fome naquela noite. Meu quarto também tinha que estar impecável o tempo todo, sem um único grão de poeira, e se encontrassem sequer a menor coisa fora do lugar não só me repreendiam, mas me davam 10 palmadas nas palmas das mãos. Ainda me lembro da ardência e de como eu chorava toda vez, mas eles não se importavam. Também não me permitiam ter amigos, a menos que meus avós os aprovassem, e como você provavelmente adivinhou, seus padrões de aprovação eram quase impossíveis de serem atendidos. Se não gostassem da origem familiar de alguém ou até mesmo do tom de sua voz, essa amizade era proibida. E como se tudo isso não bastasse, meu avô também tinha a crença antiquada de que as mulheres não deviam aprender a dirigir. Então, quando completei 16 anos e quis dirigir como os outros, ele não só me desencorajou, como proibiu completamente. Para ele, mulheres e motores eram uma má combinação, e qualquer sonho que eu pudesse ter de estar ao volante era descartado como bobagem. Olhando para trás, parece inacreditável pensar em quanto eu sofri naquele momento. No entanto, aceitei tudo porque não tinha outra opção. Essa era minha vida e era tudo que eu conhecia. Não tinha para onde ir nem a quem recorrer. A casa deles era meu mundo inteiro e eu me convenci de que suas regras eram normais e que era assim que toda a família funcionava. Foi só quando fui para a universidade que comecei a ver as coisas de forma diferente. Mas mesmo chegar à universidade foi uma batalha. Meu avô se opunha rotundamente. Em sua mente, eu não precisava de ensino superior. Ele acreditava que meu tempo seria melhor empregado casando com o filho de um de seus amigos próximos. Ele já tinha tudo planejado, como se minha vida fosse uma peça de xadrez que ele podia mover para onde quisesse. Mas eu não podia aceitar isso. No fundo eu sabia que queria mais para mim, então implorei e supliquei para que me deixasse cursar uma faculdade. Não foi fácil, houve muitos resmungos envolvidos, mas ele finalmente cedeu. Uma vez que cheguei à universidade pela primeira vez na vida experimentei um gostinho de liberdade e comecei a ver como a vida podia ser diferente. Quando conheci meu marido na universidade, honestamente fiquei surpresa que alguém como ele quisesse falar comigo. Passei toda a minha vida em um ambiente tão controlado e sufocante que não sabia como me conectar com pessoas da minha idade. Eu era desajeitada, antissocial e insegura de mim mesma. Não tinha ideia de como fazer amigos, nem mesmo de como manter uma conversa casual sem duvidar de tudo que eu dizia, mas ele tornou tudo fácil desde o primeiro momento.
momento, me fez sentir confortável, como se eu não precisasse fingir ser alguém que eu não era. Começamos como amigos, mas aos poucos fomos nos conhecendo e acabamos namorando. A experiência foi muito boa porque não foi desconfortável em nenhum momento. Posso dizer com sinceridade que tive sorte de encontrá-lo porque ele mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Conhecer a família dele também foi uma revelação. Eu não fazia ideia do que esperar, mas desde o momento em que entrei na casa deles foram tão calorosos e acolhedores. Foi uma experiência oposta ao que eu conhecia. Não havia gritos, nem palavras duras e nem regras rígidas. Seus pais me mostraram que a família podia funcionar de uma maneira que eu desconhecia porque minha experiência com meus avós tinha sido o oposto. Com o tempo a família dele me fez sentir como se eu fosse uma deles. No entanto, durante toda a faculdade mantive meu relacionamento com meu namorado em segredo dos meus avós. Eu sabia como eles reagiriam se descobrissem que eu estava namorando alguém. Eles não queriam que eu me envolvesse com ninguém, apenas que estudasse. Para eles meu futuro já estava decidido. Eu deveria me casar com o filho de um amigo do meu avô e qualquer desvio desse plano era impensável. Depois de me formar na faculdade e conseguir um bom emprego, finalmente encontrei coragem para enfrentar meus avós. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Quando disse a eles que queria uma vida diferente, uma vida de minha escolha, eles reagiram exatamente como eu temia que reagiriam. Meu avô em particular estava furioso. Ele me acusou de enganá-lo, de usar a faculdade como uma forma de escapar de seu controle. Disse que se sentia surpreso e traído, como se eu estivesse planejando contra ele o tempo todo. Minha avó também ficou profundamente decepcionada. Ela me implorou para voltar para casa, para viver sob o teto e as regras deles novamente. Seu maior argumento era que eu estava desagradando a Deus ao ir contra seus desejos. Ela realmente acreditava que ao me recusar a casar com um homem que eles haviam escolhido para mim eu estava arriscando não apenas minha felicidade, mas minha alma. Não dei ouvidos aos meus avós e segui meu próprio caminho, o que eu queria para mim mesma. Meu marido e eu continuamos juntos, nos aproximando mais a cada dia, e alguns anos depois de começarmos nosso relacionamento ele me pediu em casamento, mas é claro, meus avós viram isso como outra oportunidade de expressar sua desaprovação. Quando souberam do noivado me convidaram para almoçar. Quem pensa que nesse momento eles queriam fazer as pazes e aceitar meu noivo, está muito enganado. Eu também estava enganada porque o almoço foi tudo menos amigável. O almoço rapidamente se transformou em uma sessão de abuso verbal e manipulação emocional. Eles não perderam tempo em me dizer o quão decepcionados estavam comigo. Meu avô em particular, não economizou em me dizer o que pensava. Disse que meus pais teriam vergonha de quem eu havia me tornado e tentou me fazer sentir culpada para que eu terminasse meu noivado com meu marido. Segundo eles, ele não era bom o suficiente para mim. Para eles eu estava desperdiçando uma grande oportunidade ao não me casar com um homem que eles consideravam adequado para mim, que tinha uma melhor situação financeira. A riqueza dele não me importava, ele era meu companheiro em todos os sentidos da palavra, mas nada disso importava para meus avós. A única coisa que parecia importar para eles era que meu marido não vinha de uma família importante e que eles sempre sonharam que sua única neta se casasse com um homem rico. Para eles tudo se resumia a status e dinheiro. Eles não se importavam com quanto eu amava meu marido. Para eles amor e companheirismo eram irrelevantes diante da riqueza e das aparências. Meu avô deixou claro que se eu realmente me casasse com meu marido eles não teriam outra opção a não ser me cortar completamente de suas vidas. Ele disse isso como se fosse tudo culpa minha, como se eu os estivesse forçando a tomar essa decisão e ele não tivesse outro caminho. Bom, ele poderia aceitar meu noivo, mas isso não ia acontecer. Ele disse que ao me casar com meu marido eu estava me inscrevendo em uma vida miserável, que até aquele momento parecia ser como viver com meus avós e sob suas regras. Era a maneira dele de tentar me assustar, de me fazer duvidar da minha decisão, mas estava conseguindo o efeito contrário. A verdade é que eu já tinha ouvido suas críticas e suportado seus julgamentos por tempo demais. Eu sabia a vida que queria e sabia o que eles podiam me oferecer. Meu marido me mostrou o que era amor verdadeiro e apoio, e eu não ia renunciar a isso. Se me cortar fosse a decisão deles, então eu pagaria o preço. Então, segui em frente e me casei com meu marido, uma decisão da qual posso dizer com confiança que nunca me arrependi, nem por um momento. Não que o casamento tenha sido fácil, mas tem sido muito melhor do que minha experiência vivendo com meus avós e do que teria sido minha experiência se eu tivesse me casado com o filho de algum de seus amigos. Quer os tempos fossem difíceis ou alegres, sempre nos apoiamos e todas as manhãs ainda acordo me sentindo grata pelo amor que compartilhamos. Agora somos uma família de 4 pessoas, com 2 filhos maravilhosos que me fazem me arrepender ainda menos da decisão que tomei. Há algum tempo se passaram 20 anos desde a última vez que falei com meus avós, eles decidiram me cortar completamente de suas vidas como se eu nem existisse. Segundo alguns dos meus parentes distantes, eles nem falam de mim e agem como se eu nunca tivesse existido. Para eles tudo estava assim até esta semana quando aconteceu algo que eu não esperava. Minha prima distante, alguém com quem converso de vez em quando, me ligou para me contar algo. Ela me disse que meu avô tinha entrado em contato com ela pedindo meu número para poder se comunicar comigo. Depois de 20 anos tendo me cortado de suas vidas, isso parece suspeito. Minha prima também pensou o mesmo. Ela disse que queria me avisar já que já tinha dado meu número a ele e queria que eu estivesse preparada caso houvesse algo mais por trás de tudo isso. Bom,
Ele nem me perguntou se podia. Eu não tinha esperanças de que eles tivessem mudado depois de tanto tempo. Eles não se transformaram em hippies agora, desses que vivem sem regras e passam o dia todo no sol. Meu avô detesta fazer algo assim e na idade dele não acho que tenha mudado. Ontem finalmente meu avô me ligou. Tinham se passado 20 anos desde nossa última conversa. Eu podia notar que ele estava desconfortável, como se não soubesse como conversar comigo depois de tanto tempo. Por isso falamos de coisas sem muita importância, coisas para quebrar o gelo. Eu também não sabia como falar com alguém com quem não tinha contato há muitos anos. Contei a ele sobre minha vida atual, sobre meu marido e nossos 2 filhos. Ele estava mostrando interesse pela primeira vez no meu marido e agora também pelos meus filhos quando eu mencionava tudo isso. Mas eu sabia que essa conversa tinha um objetivo claro em mente e queria saber qual era. Perguntei diretamente por que ele estava me ligando depois de tanto tempo, já que, pelo que me lembrava, eles tinham me apagado completamente de suas vidas. Lembrei a ele que eu continuava felizmente casada com um homem que eles tanto desaprovaram, que nada disso tinha mudado, o mesmo que eles consideravam que não era bom o suficiente para mim. Foi então que meu avô começou a se explicar. Disse que ele e minha avó estavam envelhecendo e que só queriam se reconectar comigo antes que fosse tarde demais para eles para fazer as pazes e deixar todas as mágoas para trás. Ele admitiu que se arrependia de ter cortado o contato há tanto tempo, mas como era teimoso demais para admitir, nunca tinha juntado coragem para fazê-lo e que tinha sentido minha falta. Para ser honesta, no momento em que meu avô disse que tinha sentido minha falta, algo não me pareceu certo. Meu sentido aranha disse que algo não estava bem. Meu avô não é uma pessoa que fala sobre seus sentimentos. Crescendo não me lembro de uma única vez em que ele tenha expressado emoções como sentir falta de alguém. Por um tempo eu brincava e imaginava que ele era um robô. Ele sempre foi estoico, autoritário e distante. Nem sequer sente falta de seus próprios pais. Que de repente ele estivesse usando uma linguagem tão sentimental me pareceu completamente fora de seu caráter. Ele pode ter batido a cabeça em um acidente e mudado toda a sua personalidade, mas não acredito nisso. Também não me parece que ele sinta minha falta agora depois de 20 anos sem sequer enviar uma mensagem de aniversário ou de Natal. Em 20 anos ele nunca mostrou interesse em mim e agora sente minha falta? Meu avô continuou dizendo que queria que eu o visitasse, a ele e a minha avó, com meus filhos e passasse um tempo com eles. Mas quando perguntei se meu marido podia vir conosco também, ele disse categoricamente que preferia que aquele homem não viesse, deixando claro que meu marido continuava não sendo bem-vindo em sua casa, só eu e as crianças. Com esse comentário já pude perceber que ele não tinha mudado muito. Meus filhos não são apenas meus filhos, são parte da vida do meu marido e da minha. A ideia de receber meus filhos enquanto excluía um homem que me ajudou a criá-los e que me amou e apoiou por anos não fazia sentido. Era um insulto não só para meu marido, mas também para mim. Meu marido é tão parte da minha vida quanto meus filhos e qualquer tentativa de ignorá-lo ou excluí-lo é um ataque à nossa família como um todo. Eu disse ao meu avô diretamente que se ele realmente quisesse se reconectar conosco deveria deixar de lado essas condições e restrições, ou seja, deveria deixar de lado qualquer regra absurda. E se ele não pudesse aceitar isso, então não havia como eu ou as crianças querermos fazer parte de sua vida novamente. Expliquei a ele que meu marido é minha alma gêmea e meu companheiro em todos os sentidos. Me recuso a permitir que alguém entre na minha vida que não o respeite ou exclua, seja família ou não. Essa sou eu. E assim como meus avós têm regras e padrões, esse é o padrão que tenho para qualquer pessoa que queira fazer parte da minha vida. Minhas palavras não agradaram meu avô. Ele ficou furioso e começou a vociferar dizendo que eu estava tentando obrigá-lo a gostar do meu marido e que ele não precisava necessariamente fazer isso. Ele argumentou que meus filhos e eu éramos a família dele. Então era razoável que apenas ele tivesse contato conosco novamente, insinuando que esse relacionamento poderia excluir completamente meu marido. Segundo ele, meu marido não precisava se envolver para que ele pudesse se reconectar conosco. Naquele momento eu já tinha tido o suficiente. Primeiro, foi ele quem me ligou depois de todo esse tempo e estava fazendo um trabalho ruim em consertar as coisas. Ele continuava tentando me controlar da mesma maneira. Segundo, ele agia como sempre agiu, exigindo que eu concordasse com ele, gostasse ou não, sem contrariá-lo. Então, eu disse ao meu avô que a conversa havia terminado e que não tinha intenção de continuar em contato com ele. Não estou disposta a fazer nada por ele. Se ele quiser consertar o relacionamento, terá que fazer algum esforço. Nada de fazer exigências porque não sou uma criança que vai satisfazê-las. Desde então meu avô tem ligado e deixado mensagens de voz, já que não estou atendendo suas ligações. Felizmente ele não é do tipo que envia mensagens de texto, o que ajuda. Não acho que sou errada aqui, mas gostaria de saber o que vocês pensam. Atualização. Todos sentem, assim como eu, que há algo suspeito com meu avô. Minha intuição me diz que algo não se encaixa no desejo repentino do meu avô de se reconectar e todos apoiaram essa ideia. Ele é um homem muito tóxico e me custa acreditar que após 20 anos de silêncio de repente sinta minha falta e se arrependa de ter cortado o contato comigo. Há uma grande possibilidade de que algo o esteja motivando além do que ele está disposto a admitir. E não posso ignorar esse sentimento. Ao mesmo tempo, também quero ser justa e reconhecer a pequena possibilidade de que eu possa estar errada, se suas intenções forem genuínas. Se ele realmente se arrepender de suas ações e quiser fazer as pazes, então eu poderia estar aberta à ideia de que meus filhos o conheçam. No entanto, há uma coisa que é inegociável. Se meus avós quiserem ter um relacionamento com meus filhos, eles também devem aceitar e respeitar meu marido. Permitir que meus avós se envolvam em suas vidas enquanto excluímos meu marido enviaria mensagem errada, não só para meu marido, mas também para meus filhos. Me recuso a modelar esse tipo de comportamento diante deles. No entanto, se por alguma casualidade meus avós estiverem dispostos a assumir a responsabilidade pelo passado e chegar a um ponto intermediário, então considerarei dar pequenos passos para reconstruir o relacionamento.
Isso não significa esquecer a dor que me causaram ou me lançar as coisas sem precaução. Significa estabelecer limites claros e seguir em frente apenas se eu me sentir bem com isso, para mim e para minha família. Atualização 2. Se passaram 2 semanas desde minha última atualização e já posso confirmar, embora não fosse necessário, que todos nós tínhamos razão com a suspeita. Acabo de receber uma notícia preocupante. Minha avó adoeceu gravemente. Ela foi hospitalizada e os médicos diagnosticaram insuficiência renal. Ela está fazendo diálise e precisa urgentemente de um transplante de rim. Acontece que ela e meu avô têm tentado entrar em contato comigo porque sou a única neta que eles têm. E por extensão, meus filhos também são netos deles. Eles precisam verificar se algum de nós poderia ser compatível para o transplante de rim dela. Fiquei sabendo da doença da minha avó através de alguns dos meus parentes distantes que a visitaram recentemente no hospital para ver como ela está. Segundo eles, ela parece muito fraca e está muito doente. Claramente está em estado crítico. Pelo que entendi, esta é a razão pela qual meu avô tem estado tão desesperado para se reconectar comigo. A urgência em suas ligações agora faz sentido. Ele tem insistido incansavelmente para que eu o visite para depois sugerir que façamos os testes. Claramente ele quer saber se somos compatíveis para doar um rim para ela. Agora que sei toda a situação, sinceramente estou furiosa e muito chateada. Por um lado, sinto simpatia pela condição de saúde da minha avó, mas ao mesmo tempo, ainda estou lidando com a história que tenho com meus avós e meus próprios sentimentos de traição. Como meus avós se atrevem a presumir que podem simplesmente vir até mim e meus filhos esperando que sejamos a salvação deles porque precisam de um transplante de rim? Após 20 anos de silêncio e comportamento tóxico, de repente esperam que deixemos tudo e demos a eles algo tão precioso como um órgão? Como se atrevem a presumir que sequer quereríamos ajudá-los? Eles não se importaram em manter um relacionamento comigo, com meu marido ou com meus filhos durante todo esse tempo e agora em um momento de crise de repente pensam que é aceitável voltar às nossas vidas como se nada tivesse acontecido. A audácia é ultrajante. O pior é que acho meu avô um homem patético porque nem sequer conseguiu deixar de lado o ódio pelo meu marido para salvar sua esposa. Não teria dado certo, mas pelo menos teríamos aceitado vê-lo, mas nem isso ele consegue fazer direito. Atualização 3. Passou uma semana desde minha última atualização. Meu avô entrou em contato comigo novamente, mas desta vez eu disse a ele que sabia exatamente o que estava acontecendo com a vovó e que nem as crianças nem eu estávamos interessados em ajudá-los. Disse que ele deveria pedir ajuda a outros membros da família se estivessem dispostos a ajudar. Foi nesse momento que meu avô começou a me atacar. Disse coisas como que eu tinha arruinado minha vida ao me casar com meu marido e que tinha cometido um crime ao me casar com um homem fora de nossa religião. Ele deixou muito claro que se eu tivesse me casado com alguém da mesma fé nunca teria cortado o contato comigo. Este foi o momento em que tudo se encaixou para mim. Durante todos esses anos eu estava me perguntando por que meu avô não podia aceitar meu marido. Por que ele tinha tanto ressentimento e o desqualificava mesmo quando meu marido nunca tinha feito nada de errado. Agora finalmente eu sabia a verdade. Tudo se resumia à fé. Quando percebi isso fiquei ainda mais furiosa com meu avô. Eu disse a ele firmemente que tinha vergonha de sequer ser parente de alguém como ele. Um homem que podia ser tão cegado por seu ódio por uma pessoa com base na fé ou religião. Ele nunca poderia fazer parte da minha vida nem estar perto dos meus filhos. Eu disse a ele que nunca o perdoaria pelo que ele tinha dito, pela maneira como ele tinha tratado a mim, meu marido e meus filhos. Tudo por algo tão ridículo e cheio de ódio como sua intolerância. Eu não podia acreditar que sempre houve uma parte de mim que pensava que talvez um dia ele mudaria, mas agora ouvindo sua ignorância tão evidente de sua própria boca eu sabia que não havia volta. Foi então que meu avô tentou mudar de tom. Ele começou a dizer que mesmo que eu não gostasse dele eu deveria pelo menos considerar ajudar minha avó que estava doente e precisava do nosso apoio. Ele tentou jogar com meus sentimentos dizendo que eu devia isso a ele já que ele e minha avó me adotaram após a morte dos meus pais e me criaram. Foi então que eu disse a ele que viver com eles não foi um passeio no parque. Eu já tinha pago o preço sofrendo sob o teto deles por anos. Eu segui todas as regras deles e ainda fui punida por eles. Tudo porque me casei com um homem fora de sua fé. Eu disse à minha avó que embora me entristecesse o que eles estavam passando naquele momento, ainda assim não era minha responsabilidade ajudá-los. Afinal, eles não eram mais minha família como ele mesmo tinha dito. Meu avô começou a me xingar, o que não foi muito religioso da parte dele, mas eu não prestei atenção ao velho. Desliguei a ligação e o bloqueei. Eu não podia mais ouvir suas palavras tóxicas e manipuladoras. Ele tinha deixado claras suas opiniões e finalmente me mostrou quem ele realmente era. Eu não vou permitir que uma pessoa assim entre na vida da minha família, especialmente que tenha contato com meus filhos. Começo a pensar que ele nem se importa com a minha avó, só tem medo de perder sua empregada. E é isso que o está incentivando a insistir. Não quero defender minha avó porque ela também foi má comigo, tanto na forma como me tratou quanto em não me defender do meu avô, mas neste caso ela também é uma vítima, pelo menos vendo de forma relativa, se é que isso faz sentido. Atualização 4. Pediram-me uma atualização da minha história, especialmente sobre minha avó. Então aqui está o que aconteceu nos últimos meses. Minha avó faleceu de sua doença renal. Ela estava na lista de espera, mas o órgão nunca chegou para ela. Ainda assim, minha avó era uma mulher idosa e seus rins não eram o único problema dela. Pelo menos com sessões de diálise ela poderia ter sobrevivido mais. Para aqueles que disseram que eu não deveria deixar minha avó falecer ou que eu não desejava a morte dela, tenho algumas coisas a dizer. Para começar, eu nunca desejei a morte de ninguém. Não entendo em que parte da minha história eu disse isso. Acho que vocês são daquelas pessoas
pessoas que leem o Reddit muito por cima e inventam algumas partes para economizar tempo. Quanto a salvá-la, conversei com meu filho mais velho, que é o que poderia doar por ter mais de 18 anos, e ele me disse que não queria doar um rim para uma pessoa que não conhecia. Não é como se eu pudesse obrigá-lo a fazer uma cirurgia por alguém que não quis estar em sua vida. No meu caso, eu também não queria fazer isso caso fosse compatível com ela. A desculpa de que ela também é uma vítima é verdadeira, até certo ponto. Meu avô a controlava como me controlava, sim, mas ela também foi cruel comigo e concordava com tudo que meu avô planejava para mim. Não posso dizer que ela tenha sido uma boa pessoa também. Eu não a conheci antes de ela conhecer meu avô, então só posso opinar sobre o que vi nos anos que estive com ela e meu avô. Ele perdeu sua empregada, aquela que o mantinha vivo, e por isso teve que ser colocado em um asilo para veteranos. Porque além de não ter alguém para fazer suas coisas, sua deterioração nos últimos tempos é notável. Ele tem alguns sinais iniciais de Alzheimer, além de todos os problemas relacionados à idade avançada, e não tem família direta que possa cuidar dele. Foi um de seus sobrinhos que se encarregou de colocá-lo lá depois de visitá-lo um dia e encontrar a casa em mau estado. Não esperem mais atualizações minhas porque todo o drama que meu avô gerou acho que chegou ao fim. Não acho que ele tenha mais nada para fazer em seu estado e onde vive agora.